Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá. Hoje a gente vai encarar um texto assim fundamental, né? A Poética de Aristóteles. Um verdadeiro clássico dos clássicos. Exato. E a gente está com uma edição aqui que tem um prefácio bem legal, notas que ajudam a gente a navegar. E a nossa missão é destrinchar essa obra, né? Entender como ela moldou e ainda molda nosso jeito de ver literatura, de contar histórias. Com certeza. Preparados para investigar a tragédia e a epopeia segundo o mestre grego. Com certeza. E é uma investigação, assim, fascinante mesmo. Porque a poética, apesar de ser, nossa, super influente, o texto que chegou pra gente é meio complicado, né? Como assim complicado? É fragmentado, talvez esteja incompleto. E a história de como ele sobreviveu e chegou até nós é cheia de percalços, sabe? Traduções, reinterpretações. Ah, entendi. Isso torna a leitura um desafio, claro. Mas, por outro lado, mostra a força dessas ideias, né? Porque, a gente está falando da origem de quase toda a teoria literária aqui no Ocidente. Nossa, verdade. Então, a ideia é explorar não só o que ele disse, mas também esse contexto todo, as dificuldades em torno do texto. Perfeito. Então vamos começar justamente por aí, por esse contexto que o prefácio da nossa fonte detalha bastante, né? Ele já dá o tom, olha, interpretar a poética não é tão simples assim. Exatamente. Imagina um texto que, sei lá, talvez fossem anotações de aula, sabe? Não um livro finalizado. E aí sobreviveu só uma parte, passou por uma tradução para o siríaco lá no século IX, depois uma proárbe no século X. Aliás, é interessante pensar nisso, né? Muitas vezes a filosofia grega voltou para a Europa na Idade Média através do mundo islâmico. Que doido isso, um paradoxo, né? Pois é. Aí teve comentários importantes em árabe, como o de Averroes, lá no século XII, que depois foram traduzidos para o latim. Certo. E só bem mais tarde, lá no Renascimento italiano, séculos XV e XVI, com as traduções latinas feitas direto do grego, como a do Giorgio Valla, a do Parzi, e principalmente a tradução italiana do Castelvetro, em 1570, foi aí que a poética realmente, explodiu na Europa, ganhou uma influência enorme. Ah, então foi nesse período que ela se tornou tão central. Foi. E foi também com essas interpretações, especialmente a do Castelvetro, que surgiu aquela famosa Lei das Três Unidades. Lembra? Ação, tempo e lugar? Lembro, sempre ouvi falar disso, mas o prefácio indica que isso foi mais uma interpretação, uma leitura posterior do que algo que o próprio Aristóteles cravou na pedra. Exatamente. O Castelvetro teve um papel importante nisso aí. Se você for ver o texto de Aristóteles mesmo, a unidade de ação, essa sim, ele deixa bem clara lá no capítulo 8. A história precisa ter um foco, uma trama principal coesa. Tá, uma ação única. Isso. Agora, a unidade de tempo. Foi mais uma observação dele, sabe? No capítulo 5, ele compara a tragédia e a epopeia e diz que a tragédia tenta o quanto possível caber numa só revolução do Sol, ou seja, num dia. Mas é uma constatação, uma tendência, não uma regra absoluta. Entendi, não era uma lei rígida. Não. E a unidade de lugar. Essa, então, nem é mencionada diretamente por Aristóteles. Foi uma inferência bem posterior, talvez baseada numa coisinha vaga lá no capítulo 24. Outros críticos, como Lessing, lá no século XVIII, já diziam, olha, para Aristóteles mesmo, o que importava era a unidade de ação. Faz sentido. E aquela outra questão famosa, a obra estar incompleta. A gente sempre escuta falar de um livro 2 perdido que seria sobre a comédia. Isso tem fundamento? Tem, e bastante. Os indícios são bem fortes, sim. O próprio Aristóteles, no comecinho do capítulo 6, ele promete falar da arte de imitar em hexâmetros epopeia e da comédia. Ah, ele promete mesmo? Sim, mas aí ele fala da epopeia lá nos capítulos 23 e 24, mas cadê a parte da comédia? Não tá lá. E tem mais. Em outras obras dele, tipo a Retórica e a Política, ele menciona discussões sobre o risível ou sobre a catarse, que ele diz que vai tratar ou tratou na obra sobre poética. Só que essas discussões não estão no texto da poética que a gente tem. Caramba! Vários indícios, então. Vários. Teve até um pessoal que achou um manuscrito antigo, o Tractatus Quislinianus, e pensou, opa, achamos o livro 2.
Tentaram até reconstruir o livro perdido com base nele. Mas assim, a maioria dos especialistas hoje em dia acha que não, que esse tratado não é o livro 2 da Poética. Entendi. Então a teoria mais aceita É que a Poética, como a gente conhece, é provavelmente um conjunto de anotações, talvez para aulas que ele dava, sabe? Não um tratado finalizado, revisado, bonitinho. Isso explicaria o estilo, às vezes, meio condensado, elíptico, com umas partes que parecem mais tópicos. O capítulo 25 é um bom exemplo disso. Mesmo sendo essas notas de aula, dá para identificar uma estrutura lógica nesse livro 1 que sobrou? Ah, com certeza. Dá sim. O prefácio da nossa edição, seguindo o que outros estudiosos como Halliwell apontam, divide bem. Basicamente são 3 partes. Quais seriam? Primeiro, capítulos 1 a 5, uma introdução geral focada no conceito-chave de mímesis, a imitação. Certo, mímesis. Depois, o bloco principal, capítulos 6 a 22, onde ele disseca a tragédia em detalhes. A maior parte, então. Sim. E por fim, capítulos 23 a 26, ele analisa a epopeia e compara ela com a tragédia. Ótimo, essa estrutura ajuda a gente a organizar as ideias. Vamos então para o primeiro pilar, mímesis, imitação. Logo no primeiro capítulo, ele já diz que ela está em tudo quanto é arte, né? Epopeia, tragédia, comédia, música, dança. Exato. Ele começa dizendo que todas essas artes são, na sua essência, formas de mímesis. E elas se diferenciam pelos meios que usam, ritmo, linguagem, melodia, pelos objetos que imitam, pessoas melhores, piores ou iguais a nós, e pela maneira de imitar, narrando ou atuando. E é fundamental entender essa mímesis dele, principalmente se a gente comparar com o Platão, né? O prefácio até lembra disso. Crucial, porque Platão, lá na República, tinha uma visão bem negativa da mimesis artística. Para ele, o artista imitava o mundo sensível, que já era uma cópia do mundo das ideias. Então a arte era uma cópia da cópia. Aquela história da cama, né? A ideia da cama, a cama feita pelo marceneiro e a cama pintada pelo pintor. 3 níveis de afastamento da verdade. Exatamente. E por isso, por estar tão longe da verdade e por mexer com as emoções de um jeito que ele achava perigoso, Platão acaba banindo a maioria dos poetas da cidade ideal dele. Só salva os que fazem hinos aos deuses ou elogios a homens exemplares. Nossa, radical. Muito. E aí, muitos estudiosos veem a poética de Aristóteles como uma resposta direta a isso. Uma defesa da arte, uma revalorização da mimesis. E como ele faz essa defesa? Qual a diferença da mimesis aristotélica? Bom, primeiro, Aristóteles diz que imitar é algo natural para o ser humano. A gente aprende imitando, desde criança, e a gente sente prazer nisso, em reconhecer as coisas na imitação. Faz sentido. Mas o ponto principal, a grande virada, está lá no capítulo 9. Ele faz aquela comparação-chave. A história descreve o que aconteceu, o particular. Tipo, Alcibíades fez isso e aquilo. Ok. Já a poesia descreve não o que aconteceu, mas o que poderia acontecer. O tipo de coisa que aconteceria de acordo com a verossimilhança ou a necessidade. Ou seja, ela trata do universal. Ah, universal versus particular. Exato. Por isso, para Aristóteles, a poesia mais filosófica e mais elevada, Spoudaioteron, que é a história. Ela não é só uma cópia do mundo aparente, mas uma forma de representar padrões universais da ação e da experiência humana. É uma forma de conhecimento. Nossa, que defesa forte da poesia. Isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva platônica. A mímese aqui não é engano, é aprendizado e prazer. Fantástico. Isso nos leva, então, direto para o coração da obra, que é a análise da tragédia. A definição que ele dá no capítulo 6 é super famosa e bem densa também, vou até ler aqui. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada, por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e não da narração, e que por meio da compaixão, Hélios, e do temor, Phobos, provoca a purificação, catarsis, de tais paixões. Ufa, quanta coisa aí dentro. É uma definição que vale um seminário inteiro, né? Vamos tentar quebrar ela. Vamos. Ela retoma pontos que ele já mencionou antes. É mímese, imitação, Certo. de uma ação elevada, ou seja, séria, importante,
com personagens nobres, não cotidiana ou cômica, completa, tem que ter começo, meio e fim bem definidos, e com uma certa extensão. Nem tão curta, que não dê para desenvolver, nem tão longa que a gente se perca. Ok, até aí tudo bem. Usa linguagem embelezada. Isso significa que usa recursos como ritmo, harmonia, canto, não a linguagem prosaica do dia a dia. E a forma de imitar é pela ação, drama, os personagens agindo na nossa frente, diferente da epopeia, que usa a narração. Entendido. Drama versus narração. E aí vem a parte final, que é a mais discutida. O propósito, o efeito da tragédia no espectador. Ela usa a compaixão, hélios, e o temor, phobos, para realizar a catarse dessas emoções. Certo. Antes da gente mergulhar na catarse, que eu sei que é polêmica, por que especificamente essas duas emoções? Compaixão e temor, tinha alguma razão especial? Boa pergunta. Não parece ser aleatório, não. Essas emoções já eram discutidas na filosofia e na retórica gregas. O próprio Aristóteles, na retórica, define as duas. Ah, ele define lá também? Define. O phobos, o temor ou medo, é uma perturbação, uma dor que a gente sente quando imagina que um mal destrutivo ou penoso tá para acontecer com a gente. É ligado à nossa própria vulnerabilidade. Ok, medo por nós mesmos. Isso. E o eleus, a compaixão ou piedade, é uma dor que a gente sente ao ver alguém sofrendo um mal que não merece. Um mal que a gente imagina que poderia acontecer conosco ou com alguém próximo. Então tem a ver com a percepção de um sofrimento injusto e com a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro. Entendi. São emoções bem fortes e ligadas a essa nossa condição humana, né? Vulnerabilidade, injustiça. Exatamente. E na tragédia, elas seriam as emoções próprias que a peça deve evocar para atingir seu objetivo final, que é a tal da catarse. E aí sim chegamos nela, a catarse. A palavra que vale ouro na poética. O que raio significa essa purificação? Que é a tradução mais comum, né? É, a tradução mais comum, mas talvez não a melhor, ou pelo menos não a única. Catarse é, talvez o conceito mais debatido de toda a história da teoria literária. Imagino. A palavra em grego tinha vários usos na época. Podia ser uma purificação ritual religiosa, tipo limpar uma mancha espiritual. Tinha usos médicos também, como purgação, sabe? Limpar o corpo de humores excessivos. Ah, tipo um detox? É, tipo isso. Platão mesmo usou o termo com sentidos variados. E o próprio Aristóteles, na Política, fala de catarse quando discute os efeitos da música em certos rituais. Diz que ela proporciona um alívio prazeroso para quem está emocionalmente perturbado. E ele até promete explicar melhor isso na Poética. A tal promessa não cumprida, talvez, do livro 2 perdido. Pois é, talvez. O fato é que, na definição da tragédia, a palavra está lá, central, mas ele não explica exatamente o que ela significa ali, naquele contexto. E aí começou o debate que dura séculos. E quais foram as principais tentativas de explicar, então? O prefácio da nossa edição deve resumir isso, né? Resume, sim. Ele agrupa as interpretações em algumas linhas principais. Tem gente que viu a catarse como algo moral ou didático, tipo, a tragédia nos ensinaria a ter moderação, a controlar nossas paixões para não acabar como herói. Ou nos purificaria dessas paixões no sentido de nos tornar menos suscetíveis a elas na vida real. Uma espécie de vacina emocional. É uma leitura possível, meio estoico até. Outra linha forte é a terapêutica. Essa ganhou muita força no século XIX, com a psicologia surgindo. A ideia seria que a tragédia proporciona um alívio, uma descarga dessas emoções de compaixão e temor, como se a gente sentisse essas emoções de forma segura, controlada, e isso nos limpasse de um excesso delas. Uma purgação emocional mesmo. Tipo uma homeopatia emocional? Sentir um pouco para se livrar do muito. Exato, essa analogia homeopática é famosa. Mas tem outras visões também. Alguns focam num aspecto mais intelectual. A catarse não seria tanto uma purgação, mas uma clarificação. A tragédia nos ajudaria a entender melhor essas emoções, as ações humanas, as relações de causa e efeito. Seria um aprendizado cognitivo. Interessante. Terapêutica, moral e intelectual.
E tem visões que tentam combinar essas coisas, né? O prefácio menciona o Halliwell, por exemplo, que argumenta que a catarse provavelmente envolvia tanto o alívio emocional quanto a clarificação intelectual. Seria a resposta de Aristóteles a Platão, mostrando que a experiência emocional da tragédia não é prejudicial, mas sim prazerosa e até útil, porque permite um engajamento seguro e reflexivo com emoções humanas fundamentais. Parece uma visão bem equilibrada essa. Mas pelo jeito o martelo não está batido, né? Longe disso. Sem um texto novo do próprio Aristóteles explicando, acho difícil ter um consenso definitivo. A catarse continua sendo esse mistério fascinante no coração da poética. Fascinante mesmo. Bom, saindo um pouco da catarse, mas ainda na tragédia, Aristóteles não para na definição. Ele vai além e lista as partes que compõem a tragédia. São 6, né? Isso, 6 partes qualitativas ele chama. São elas: mitos, que a gente traduz como enredo, fábula, trama; ete, os caracteres, as personagens e suas qualidades morais; lexis, a elocução, a linguagem, o estilo verbal; dianoia, o pensamento, o que é expresso pelos personagens, seus argumentos e ideias; ópsis, o espetáculo visual, a encenação; e melopoia, a parte musical, o canto. 6 elementos. E ele dá mais importância para algum deles? Assim, ele é bem claro quanto a isso. Para ele, o elemento mais importante disparado é o mitos, um enredo. Ele chega a dizer que o mitos é o princípio e como que a alma da tragédia. A alma? Por que tanta importância para o enredo? Porque, lembra, a tragédia é a imitação de uma ação. Então, a forma como as ações, os eventos são organizados, a estrutura causal que liga esses eventos, isso é o que dá forma, sentido e, principalmente, o efeito emocional à peça. Os personagens são importantes, claro, mas eles existem em função da ação que realizam. O enredo é a estrutura fundamental. Entendi. A estrutura da ação é o que importa mais. Exato. Ele dedica vários capítulos a detalhar como deve ser um bom enredo. Tem que ser um todo orgânico, com começo, meio e fim. Tem que ter uma magnitude adequada, nem tão pequeno que pareça insignificante, nem tão gigante que a gente não consiga apreender o todo. E, o mais crucial, tem que ter unidade. Unidade de ação, que a gente já falou. Isso. Não adianta só contar um monte de coisa que aconteceu com um herói, tipo Teseu ou Hércules. Precisa focar numa única linha de ação principal, onde cada incidente contribui para o desenvolvimento dessa ação. Ele elogia muito o Homero por ter feito isso na Ilíada e na Odisseia, focando num episódio específico da Guerra de Troia ou do retorno de Odisseu, e não tentando contar tudo. Faz sentido. E ele diferencia tipos de enredo também, né? Lembro de ter lido sobre enredo simples e complexo. Exatamente. Isso está lá nos capítulos 10 e 11. O enredo simples é aquele em que a mudança da sorte do herói, da felicidade para a infelicidade, ou o contrário, embora ele prefira a primeira, acontece sem grandes reviravoltas internas à trama. Ok. Já o enredo complexo, que Aristóteles considera superior, é aquele onde essa mudança de sorte vem acompanhada por peripécia e o reconhecimento, a anagnórise. E esses elementos devem surgir da própria estrutura do enredo de forma necessária ou verossímil, não podem parecer forçados. Tá, vamos definir esses dois. Peripécia seria o quê? Uma reviravolta. Isso, é uma reversão da situação por contrário do que se esperava. O exemplo clássico que ele usa é do Édipo Rei. O mensageiro chega de Corinto para trazer uma boa notícia para Édipo, para aliviar o medo dele de casar com a mãe. Só que a revelação que ele traz acaba justamente confirmando a identidade de Édipo e causando a catástrofe. A ação se inverte completamente. Uau! Potente mesmo. E o reconhecimento? A anagnórise. É a passagem da ignorância ao conhecimento. Geralmente envolve a descoberta da identidade de alguém ou de um laço de parentesco que estava oculto. Isso provoca uma mudança radical nos sentimentos, amor vira ódio ou vice-versa, e na direção da ação. O reconhecimento mais perfeito para ele é aquele que acontece junto com a peripécia, como no Édipo. Édipo, de novo, como exemplo máximo. É um modelo dele para muita coisa, mas ele cita outros exemplos, como na Ifigênia em Táuride, onde Ifigênia reconhece o irmão Orestes bem a tempo de não sacrificá-lo. O reconhecimento pode ser de pessoas, mas também de objetos, ou de se alguém fez ou não alguma coisa.
Entendi. E ele menciona um terceiro elemento junto com esses dois, né? O pathos. Sim, o pathos, que seria a ação destrutiva ou dolorosa em si. Mortes em cena, ferimentos, lamentos intensos, o sofrimento explícito. Peripécia, reconhecimento e pathos são os componentes-chave da ação trágica complexa. Certo. Isso nos leva direto para outra questão central. O tal do herói trágico. Como Aristóteles define quem deve ser o protagonista para que a tragédia funcione bem, para causar compaixão e temor. Está no capítulo 13, né? Exatamente, capítulo 13, crucial. Ele parte do efeito desejado, compaixão e temor, e aí ele analisa que tipo de personagem e que tipo de mudança de sorte causam isso melhor. E o que ele descarta? Ele descarta algumas possibilidades. Primeiro, um homem muito bom, virtuoso, caindo na desgraça sem merecer. Isso não causa nem temor nem compaixão, diz ele, causa só repulsa, indignação. Ok. Também descarta o contrário. Um homem mau subindo da desgraça para a felicidade. Isso é o mais antitrágico possível, não tem nada do que a tragédia precisa. Certo. E descarta também um homem muito mau, um vilão caindo da felicidade para a desgraça. Isso pode até gerar alguma simpatia humana, filantropon, mas não gera compaixão porque ele mereceu, nem o temor porque não nos identificamos com ele. Entendi. Então quem sobra? Sobra o personagem intermediário. Alguém que não é perfeito em virtude e justiça, mas também não é mau ou depravado. É uma pessoa de certo modo boa, mas falível. E essa pessoa ocupa uma posição de grande renome e prosperidade, tipo Édipo, Tiestes, personagens de famílias famosas dos mitos. Tá, um personagem meio termo, digamos assim, mas de status elevado. E o que causa a queda dele? Aí entra a famosa amartia. Ele cai na desgraça não por maldade ou vício, mas por causa de alguma amartia, algum erro ou falha. A amartia de novo. A gente precisa entender melhor essa palavra. É um defeito de caráter? É um erro de julgamento? É puro azar? O que significa? Essa é outra palavra grega chave e bem debatida. Amartia vem do verbo amartano, que originalmente significava errar o alvo, tipo no arco e flecha. Mas passou a ter muitos sentidos. Erro intelectual, falha moral, pecado, um ato cometido na ignorância, mas com consequências desastrosas. Bem amplo, então. Muito. O prefácio da nossa edição discute isso, compara com usos em outros textos de Aristóteles, como a Ética e a Retórica. A interpretação que parece se encaixar melhor no contexto do capítulo 13 da Poética não é a de uma falha moral grave, tipo um vício de caráter. Seria mais um erro específico. Que tipo de erro? Pode ser um erro de julgamento baseado em informação incompleta ou um ato feito na ignorância de alguma circunstância crucial, como o Édipo matando o pai sem saber que era o pai, ou talvez uma ação impetuosa, uma resposta errada a uma situação difícil. É algo que não destrói completamente a integridade moral do personagem, entende? Por isso a gente ainda sente compaixão por ele. É um erro que leva a consequências desproporcionais. Entendi. Não é maldade, é mais uma falha trágica, uma vulnerabilidade humana que leva ao desastre. Exatamente. E é isso que gera o temor também, porque a gente percebe que qualquer um, mesmo alguém bom e poderoso, pode cometer um erro desses, pode cair numa armadilha do destino ou das circunstâncias. Isso explica por que as tragédias focavam em certas famílias míticas, os Labdácidas de Édipo, os Atridas de Agamenon, etc., onde essas grandes reviravoltas por amartia eram exemplares. Faz todo sentido. E sobre o sofrimento em si, o pathos, ele fala sobre como o poeta deve usar isso na trama para maximizar o efeito. Fala assim, no capítulo 14. Ele diz que o temor e a compaixão podem vir do espetáculo visual, mas é muito mais artístico quando eles surgem da própria estrutura do enredo. Só de ouvir história. Mesmo sem ver, a história de Édipo já nos abala. Verdade. E aí ele diz que o sofrimento, pathos, é mais potente, mais trágico, quando acontece dentro da filha, ou seja, entre pessoas que deveriam se amar. Irmão contra irmão, filho contra pai, mãe contra filho, filho contra mãe. Essas são as situações mais terríveis. Nossa, sim, conflitos familiares. Isso. E ele diz que o poeta deve usar os mitos tradicionais que já contêm essas histórias, como Orestes matando a mãe Clitemnestra, mas pode ser criativo na forma como apresenta a ação.
E aí ele analisa as possibilidades. Quais são? O personagem pode agir sabendo quem é a vítima e o que está fazendo. Ele cita Medeia matando os filhos, é terrível, mas ele não acha o melhor. 2. Pode agir na ignorância e só descobrir a identidade da vítima depois do ato terrível, o caso de Édipo. Isso gera compaixão e choque. 3. Pode estar prestes a cometer o ato terrível na ignorância, mas reconhecer a vítima antes de agir, evitando a desgraça no último minuto. E qual ele prefere? Ele considera essa terceira opção a melhor. Cita exemplos de peças, hoje perdidas em sua maioria, onde uma mãe quase mata o filho sem saber, ou uma irmã quase mata o irmão, porque tem o suspense, tem o reconhecimento, mas evita o ato mais repulsivo. O pior caso para ele é alguém que sabe o que vai fazer, ameaça fazer e depois não faz. Isso é odioso e não é trágico. Interessante essa hierarquia. E ele define também as partes do enredo em termos de estrutura, tipo complicação e desenlace? Sim, no capítulo 18, ele chama de deses, o nó, a complicação, a parte que vai do início da peça até o momento logo antes da mudança da sorte. E lises, o desenlace, é a parte que vai do início dessa mudança de sorte até o fim da peça. É uma forma de analisar a dinâmica da trama. Ok. Falamos bastante do enredo, a alma da tragédia. Mas e as outras 5 partes? O que ele diz sobre os caracteres, os et, por exemplo? Isso está no capítulo 15, né? Isso, capítulo 15. Ele exige 4 qualidades principais para os caracteres. Quais são? Primeiro, bondade. Creston. Isso não significa ser perfeito, mas ter um propósito moralmente bom que se revele nas falas e ações. E ele diz que isso é possível em qualquer tipo de pessoa, até em mulheres e escravos, embora com ressalvas que soam problemáticas hoje. Certo. Bondade. A segunda. Propriedade. Armontum. O caráter deve ser apropriado ao tipo de pessoa representada. Ele dá o exemplo de que a bravura ou a inteligência excessivas não seriam próprias de uma mulher na visão da época. É um ponto bem datado, claro. Com certeza. A terceira. Semelhança. Homoion. O caráter deve ser verossímil, parecido com a realidade humana como conhecemos. Não pode ser totalmente real. Ok. E a quarta? Coerência. Homalon. O personagem deve ser consistente ao longo da peça. Mesmo que o personagem seja incoerente por natureza, ele deve ser consistentemente incoerente. Não pode mudar de personalidade do nada sem explicação na trama. Entendi. Bondade, propriedade, semelhança e coerência. Isso. E ele dá exemplos de falhas. Maldade gratuita num personagem, cita o Menelau no Orestes de Eurípides, caráter inadequado ou incoerente, e reforça que as ações dos personagens devem seguir a necessidade ou a verossimilhança, assim como o enredo, e o desenlace da peça deve vir do próprio enredo, não de uma intervenção divina de última hora, o Deus ex machina, que ele critica. Ah, ele não gostava do Deus ex machina. Não muito, achava um recurso fácil. Para ele, tudo tinha que ser o mais orgânico e internamente justificado possível. O poeta deve fazer como um bom retratista, imitar as pessoas como são, mas talvez tornando-as um pouco mais belas ou admiráveis. Entendi. E sobre o pensamento, a dianoia, ele desenvolve muito isso? Nem tanto. No capítulo 19, ele basicamente diz que a dianoia se refere a tudo aquilo que é expresso pela linguagem, a capacidade de provar, refutar, despertar emoções no público, compaixão, temor, raiva, exagerar, minimizar. Ou seja, é a parte retórica dentro da peça. Ah, a argumentação dos personagens. Exato. E ele diz que isso é mais detalhado na retórica, então não se aprofunda muito ali. A diferença é que, na tragédia, os efeitos emocionais deveriam vir mais das ações em si do que só dos discursos. Mas o pensamento, a forma como os personagens se expressam e argumentam, é uma parte importante. E a elocução, a lexis. Ele dedica bastante espaço para isso, né? Capítulos 19 a 22. Parece quase um tratado de linguística ali. É verdade. Ele entra em detalhes bem técnicos sobre a linguagem poética. No 19, ele até menciona que a entonação, se é uma ordem, uma súplica, etc., é coisa do ator, não tanto do poeta. Mas aí, do 20 ao 22, ele disseca a lexis. O que ele aborda ali... Muita coisa.
Ele define os elementos básicos da linguagem: fonema, sílaba, conjunção, artigo, nome, verbo, flexão, frase. Depois, no 21, ele classifica os tipos de palavras que o poeta pode usar. Palavra corrente, comum; palavra rara, glota, que pode ser um estrangeirismo ou arcaísmo; metáfora, ele tem uma visão bem ampla de metáfora, incluindo transferência de gênero para espécie para espécie e por analogia; palavra ornamental; palavra inventada, neologismo; palavra alongada, abreviada, modificada. Nossa, uma análise bem detalhada dos recursos do poeta. Sim. E no capítulo 22, ele discute qual deve ser a principal qualidade da lexis na poesia. E qual é? É ser clara sem ser banal. Se usar só palavras correntes, o estilo fica vulgar, comum demais. Mas se exagerar nas palavras raras, metáforas, etc., o estilo fica obscuro, um enigma, ou artificial, um barbarismo. O equilíbrio, de novo. O famoso meio-termo aristotélico. Ele diz que o poeta precisa saber misturar, usar esses recursos estranhos, palavras raras, metáforas, alongamentos, para dar elevação e evitar a banalidade, mas combinar com palavras correntes, para garantir a clareza. Usar bem esses recursos, especialmente a metáfora, que para ele mostra a capacidade de perceber semelhanças, é sinal de talento. Faz sentido. Evitar os extremos. Exato. E ele até critica quem zombava de Homero por usar essas licenças poéticas. Diz que a diferença entre um verso bom e um banal muitas vezes está justamente no uso habilidoso dessas palavras não correntes. E os dois últimos elementos, espetáculo, ópsis, e música, melopoia, você disse que ele não deu muita bola para eles. Pois é. Ele os menciona no capítulo 6 como partes da tragédia, mas depois quase não fala mais. Sobre o espetáculo, ópsis, ele admite lá no capítulo 14 que pode ajudar a causar temor e compaixão, mas considera isso um recurso menos artístico, mais dependente do cenógrafo do que do poeta, e diz que o efeito próprio da tragédia funciona mesmo só com a leitura, sem precisar da encenação. Desvalorizou a parte visual. Bastante. E a música, melopoia, ele chama de o maior dos embelezamentos no capítulo 6, mas soa quase irônico, porque depois ele não desenvolve nada. Talvez porque a música grega da época fosse muito diferente, ou porque ele realmente achasse que a essência estava no texto e na estrutura. Curioso. E ele define também as partes quantitativas da tragédia, né? Prólogo, episódio. Sim, no capítulo 12. Prólogo, antes do coro entrar; episódio, cenas entre os cantos do coro; êxodo, depois do último canto do coro, e as partes do coro párodo, entrada; stásimo, canto parado, e às vezes o comos, lamento entre coro e atores. Mas a posição e até a autenticidade desse capítulo 12 são debatidas por alguns estudiosos. Ah, tá. E tem uma última observação sobre o coro no capítulo 18, né? Tem sim. Ele diz que o coro deve ser tratado como um dos atores, como parte integrante da ação, como fazia Sófocles, e não cantar coisas desconectadas do enredo, como ele critica em Eurípides e Agatão, os embolima, cantos intercalados que não tinham a ver com a peça. Entendi. O coro tinha que participar da história. Para ele, sim. Tinha que ter relevância para o mitos. Principalmente nos capítulos 23, 24 e depois no 26, na comparação final. Como ele define a epopeia? A epopeia, para ele, também é mímesis de uma ação elevada, de homens e feitos nobres, assim como a tragédia. A grande diferença é o modo de imitar. Ela usa a narração em verso, especificamente o hexâmetro heróico, enquanto a tragédia usa a ação dramática. Narrativa versus drama. Exato. Mas, apesar dessa diferença, ele diz que a epopeia precisa ter muitas das qualidades da tragédia. Principalmente precisa ter um enredo, mitos, que seja também dramático, uno, completo, começo, meio, fim, focado numa ação única para poder gerar o prazer que lhe é próprio. Então, a unidade de ação vale para a epopeia também. Vale, e muito. Ele critica poetas épicos que tentam contar a história de um período inteiro ou todas as aventuras de um herói. Diz que isso não funciona, fica parecendo crônica histórica, não poesia. A história lida com múltiplos eventos simultâneos num período,
A poesia deve focar numa cadeia causal única. E Homero, de novo, é o modelo. De novo. Ele elogia imensamente Homero por ter focado a Ilíada numa parte específica da Guerra de Troia, a cólera de Aquiles, e a Odisseia no retorno de Odisseu, usando outros episódios para variar, mas mantendo unidade central. Critica outros épicos como a Cípria ou a Pequena Ilíada por terem tantos enredos que dariam material para várias tragédias, enquanto a Ilíada e a Odisseia dariam uma ou duas cada. Entendi. E quais outras características da epopeia ele destaca no capítulo 24? Ele diz que a epopeia pode ter as mesmas espécies da tragédia, simples, complexa, de caráter, de sofrimento, tem as mesmas partes qualitativas, enredo, caráter, pensamento, elocução, só não tem música e espetáculo. Precisa de peripécias, reconhecimentos, cenas de sofrimento, patos e beleza no pensamento e na linguagem. E claro, Homero foi o mestre em tudo isso. E as diferenças em relação à tragédia, além do modo narrativo? Principalmente a extensão e o metro. A epopeia pode ser bem mais longa que a tragédia, e usa um único tipo de verso, o hexâmetro heróico, que ele considera o mais adequado para a narrativa longa, por ser mais estável, imponente e capaz de acolher palavras raras e metáforas. Outros metros, como o iâmbico da comédia e partes da tragédia, ou o trocaico, seriam muito dançantes, inadequados para a narrativa épica. Faz sentido. A extensão maior permite o quê? Permite mostrar mais coisas acontecendo ao mesmo tempo, em lugares diferentes, o que dá uma sensação de grandiosidade e variedade maior. Ajuda a evitar a monotonia. E tem alguma técnica específica de Homero que ele admira? Sim. Ele elogia Homero por saber o papel do poeta épico. Falar pouco em seu próprio nome e logo dar voz aos personagens, imitando-os. E também por usar muito bem o taumaston, o maravilhoso, o surpreendente. Ah, o maravilhoso. Ele acha que cabe mais na epopeia? Sim, porque como a gente não está vendo a cena, o irracional, o alogon, é mais aceitável. Aquela cena da perseguição de Heitor por Aquiles na Ilíada, com todo o exército parado olhando, talvez parecesse ridícula no palco, mas funciona na narrativa. O maravilhoso agrada, diz ele. E Homero também ensinou os outros poetas a dizer falsidades corretamente, a usar o paralogismos, o falso raciocínio, a ilusão, de forma convincente. Interessante isso. E ele dá algum conselho sobre como usar esse racional? Diz que é preferível um impossível que pareça verossímil a um possível que pareça incrível, inverossímil. E que, se for usar algo irracional, é melhor que fique fora da trama principal, como a ignorância de Édipo sobre como Laio morreu, que aconteceu antes da peça começar. Mas se o irracional estiver na trama, o poeta deve tentar torná-lo plausível com outros detalhes, como Homero fez com o desembarque de Odisseu em Ítaca. Entendi. E sobre a linguagem, a lexis na epopeia? Ele diz que a elocução deve ser especialmente bem trabalhada nas partes mais descritivas, onde não há tanta ação ou desenvolvimento de caráter e pensamento. Mas adverte que uma linguagem brilhante demais pode ofuscar o caráter e o pensamento. Equilíbrio sempre. Ok. Antes da comparação final, tem o capítulo 25, que parece meio diferente, né? É quase um guia para responder críticas. É exatamente isso. O capítulo 25 é super interessante porque parece um manual de defesa para o poeta. Aristóteles lista os tipos de críticas que podem ser feitas a uma obra poética e oferece soluções, argumentos para rebater essas críticas. Que tipos de críticas ele aborda? Ele organiza em torno de 5 categorias principais de possíveis erros ou falhas. 1. Coisas impossíveis. 2. Coisas irracionais. A logo. 3. Coisas moralmente impróprias ou nocivas. 4. Coisas contraditórias. 5. Coisas que vão contra as regras da arte. Erros técnicos de representação. E como ele sugere que o poeta se defenda? Ele oferece várias linhas de argumentação que ele chama de soluções. São 12, segundo algumas contagens. A ideia geral é que a correção na poesia não é a mesma que na política ou em outras ciências. Um erro na poesia só é grave se for um erro essencial à arte, falhar na mimesis em si.
Erros acidentais, tipo errar a anatomia de um cavalo, são menos graves. Entendi. E quais são algumas dessas soluções? Ah, são várias. Por exemplo, se a crítica é sobre algo impossível, o poeta pode dizer que é um erro sim, mas que se justifica se ajuda a atingir o objetivo da arte, que é causar espanto ou emoção, como a perseguição de Heitor. Claro, se desse para atingir o mesmo fim sem o erro, seria melhor. Se a crítica é sobre algo não ser verdadeiro aos fatos, o poeta pode responder que não está retratando as coisas como são, mas como deveriam ser, idealização. Ou como dizem que são, seguindo o mito ou a opinião popular. Ou como eram antigamente. Muitas críticas podem ser resolvidas examinando a linguagem, lexis. Talvez a palavra usada seja rara, glota, ou uma metáfora, ou a acentuação esteja errada na leitura, ou haja ambiguidade, ou seja um uso idiomático da língua. Ele dá vários exemplos técnicos disso. Se a crítica é sobre uma contradição, é preciso ver se a contradição é real, se o personagem está falando da mesma coisa, no mesmo sentido, etc., como se faz na dialética. Se a crítica é sobre irracionalidade ou impropriedade moral, só é válida se o elemento irracional ou imoral for desnecessário para a trama. Nossa, é bem detalhado. Ele basicamente dá um arsenal para o poeta se defender. Totalmente. Ele conclui dizendo que a regra geral é preferir o impossível que convença ao possível que não convença. A arte pode e deve superar o modelo real. E mesmo o irracional pode ser justificado pela opinião comum ou pela própria natureza surpreendente da realidade. Às vezes, o improvável acontece. Muito bom. E aí, finalmente, chegamos ao capítulo 26. O grande confronto. Epopeia versus tragédia. Qual é a forma de arte superior? O clímax da obra, né? Ele começa apresentando o argumento dos que defendiam a epopeia. Qual era esse argumento? Basicamente diziam que a epopeia era superior por ser para um público mais culto, mais refinado, que não precisava dos gestos exagerados e do apelo visual da tragédia. A tragédia, com seus atores, ele até cita um ator famoso por exagerar, Calípides, chamado de macaco, seria mais vulgar, feita para agradar a uma plateia menos exigente. Um argumento meio elitista, né? Sim, mas aí Aristóteles vira completamente o jogo. Ele vai rebater esse argumento ponto por ponto para defender a superioridade da tragédia. E como ele faz isso? Quais os argumentos dele a favor da tragédia? São vários e bem fortes. Primeiro, ele diz que essa vulgaridade da gesticulação excessiva é culpa do ator, não da arte da tragédia em si. Rápsodos, recitadores de epopeias, também podem exagerar. Ok, não é culpa da forma. Exato. Segundo, ele lembra que a tragédia produz seu efeito próprio também pela leitura, assim como a epopeia. Não depende só da encenação. Certo. Terceiro, e esse é o ponto-chave, a tragédia é superior, porque ela tem todos os elementos bons da epopeia, enredo, caráter, pensamento, elocução pode até usar um metro épico se quiser, e ainda acrescenta 2 elementos que a epopeia não tem. A música e o espetáculo visual, que são fontes importantes de prazer. Ah, ela é mais completa. Exatamente. Mais completa e mais vívida, tanto na leitura quanto na representação. Quarto, ela atinge o seu objetivo, a mímese da ação e a catarse, numa extensão menor, é mais concentrada. E o que é concentrado agrada mais, diz ele. Compara o Édipo Rei com a Ilíada em termos de como a trama se sentiria se fosse esticada. Verdade, a intensidade da tragédia é forte. E quinto, ele argumenta que a imitação épica tende a ter menos unidade que a trágica. Uma epopeia muitas vezes pode ser dividida em várias tragédias. Se o poeta épico tenta fazer um enredo único e simples, como numa tragédia, ele pode parecer meio diluído na extensão da epopeia. Homero, claro, é a exceção que confirma a regra pela sua maestria na unidade. Então a conclusão final de Aristóteles é: É clara e direta, a tragédia superior à epopeia. Ela se sobressai em todos esses aspectos e, principalmente, cumpre melhor a função própria da arte poética, que é produzir o prazer específico que vem da imitação da ação e da catarse da compaixão e do temor. uau! Que análise completa e que defesa apaixonada da tragédia, no fim das contas.
Sem dúvida, ele realmente eleva a tragédia ao ápice da criação poética. E assim a gente fecha essa nossa exploração da poética de Aristóteles. Foi uma jornada em tanto, né? Passamos pela mimese, pela misteriosa catarse, pela importância crucial do mitos, pelo herói trágico e sua amartia, pela estrutura da tragédia, pela comparação com a epopeia. Ufa! É um texto denso, às vezes difícil, meio enigmático, mas, nossa, que poder que ele tem até hoje. Tem mesmo. É impressionante como ele tentou lá atrás sistematizar a arte de contar histórias, né? Ele respondeu a Platão, defendeu o valor da poesia, criou critérios para a gente analisar e avaliar as obras, dissecou os elementos que fazem uma narrativa funcionar, que causam impacto na gente. As discussões que ele começou ali sobre unidade, sobre personagem, sobre o papel das emoções, elas ecoam até hoje em qualquer roteirista, escritor, crítico. Com certeza. Para a gente terminar, queria deixar uma provocação no ar para quem está nos ouvindo pensar um pouco, sabe? Inspirada por tudo isso que a gente discutiu, mas olhando para frente. Aristóteles estava focado ali na tragédia e na epopeia gregas, e no efeito que elas tinham naquele público específico, com paixão, temor, prazer, catarse. Como será que esses conceitos dele, mimesis, catarse, a primazia do enredo, personagem com amartia, se aplicam ou talvez precisem ser totalmente revistos quando a gente pensa nas formas de contar histórias de hoje? Tipo, sei lá, um filme de super-herói, uma série de streaming cheia de temporadas, um romance super psicológico ou até um videogame onde a gente interfere na história. Os meios são outros, a experiência do público é diferente. Nossa, essa é a pergunta de 1 milhão, né? É o grande desafio. Testar a universalidade e os limites históricos da teoria aristotélica. O que nela ainda é fundamental para entender qualquer narrativa. E o que ficou preso àquele contexto específico do teatro grego. O que a interatividade dos games, por exemplo, faz com a ideia de um mitos pré-definido pelo autor. O que é a catarse na era do binge-watching ou do blockbuster de efeitos especiais. Exato. É uma questão excelente. Mostra como a poética, mesmo sendo tão antiga, continua nos desafiando a pensar sobre como e por que as histórias nos afetam. Um ótimo ponto para continuar essa conversa.